Olá pessoal, beleza? Pessoal, tinha outros vídeos em mente, mas eu não podia deixar de lançar esse vídeo aqui. Mais uma vez, o pessoal da DeepSeek abala as estruturas do mundo. Mais uma vez, a revolução chinesa continua e continua de forma insana. Simplesmente ontem, silenciosamente, a DeepSeek chegou no Hugging Face, um hub onde você pode colocar diversas APIs aí e diversos modelos para serem disponibilizados para a comunidade. A DeepSeek simplesmente chegou e colocou um novo modelo, o V3.0324. O que é esse modelo? Esse modelo simplesmente transforma todas as empresas americanas em piada, simplesmente em uma piada. E aí, eu não preciso nem de testar aqui na minha máquina ou numa máquina poderosa que eu tenho, um pouquinho melhor do que o meu notebook simples. Simplesmente quem tem uma máquina aí com bons requisitos já vai conseguir rodar esse modelo. E é isso que é o legal desse modelo. É um modelo de 684 bilhões de parâmetros, quase 700 bilhões de parâmetros. É claro, existem modelos maiores, mas aí que tá. É um modelo que roda, por exemplo, num Mac Studio com chip M3. Que é uma máquina aí de 25 mil reais, 30 mil, até 50 mil reais. É uma máquina que alguém consegue comprar. Ou seja, um modelo desse porte rodando numa máquina desse nível. Uma máquina de consumidor, uma máquina de usuário. Não é um servidor, um mega cluster de servidores. Simplesmente isso. E já foi amplamente testado. A DeepSeek lançou isso ontem, ela acabou de lançar isso ontem na calada, né? Simplesmente chegou lá e colocou. E aí, o que é legal disso aí? Esse modelo dela, o V3.0324, é um modelo de pesos abertos. O que significa? A DeepSeek liberou todos os tensores, todos os safe tensors disponibilizados lá com todos os pesos para serem treinados. Ou seja, todos os dados estão ali abertamente, né? Totalmente abertos. E aí, o que isso é legal? É a primeira vez que um modelo de non-reasoning, né? Um modelo que não tem raciocínio, digamos assim, que não raciocina, que é um modelo que trabalha com tudo que ele tem ali dentro da base dele, assim como o GPT-3 e outros modelos que não fazem reasoning, né? O Claude 3.5. Então, ele é o primeiro modelo aí de non-reasoning, né? Que não faz raciocínio, que não tem reasoning, trabalha com o que já tem na base dele, ele vai buscar na base dele informações para poder gerar o conteúdo, ele não faz raciocínio, né? É a primeira vez que um modelo de non-reasoning de pesos abertos assume a liderança dos benchmarkings de LLM. É a primeira vez, repito, é a primeira vez que um modelo de non-reasoning, né, um modelo que não faz raciocínio, assume os benchmarks de modelos de non-reasoning, e aí esse modelo ele é um modelo de pesos abertos, ou seja, todo mundo pode chegar, pode treinar, pode modificar, pode fazer o que quiser, colocou como licença aberta. Então vamos ver lá a página do Hugging Face, que eles colocaram lá as informações do modelo. Vamos lá? Então, pessoal, tá aqui, ó. Estamos aqui, Hugging Face. Eles colocaram aqui DeepSeek V3.0324. O monstro de quase 700 bilhões de parâmetros que simplesmente faz as empresas americanas parecerem uma piada. Simplesmente uma piada. Meus amigos e minhas amigas, que época para estarmos vivos. A gente está presenciando aí uma evolução na tecnologia de forma absurda. Quando que nós conseguiríamos em máquinas de usuários comuns rodar um modelo de 700 bilhões de parâmetros, quase 700 bilhões de parâmetros? A gente está tendo uma revolução gigantesca. Que época, senhoras e senhores, para estarmos vivos. E aí, eles colocaram aqui, né? Eles já colocaram aqui como principal feature, o DeepSeek V3.0324 demonstra notáveis melhorias sobre o seu predecessor, o DeepSeek V3, em vários aspectos-chave. E aí, olha só, vamos dar um zoom aqui. Olha só que legal. Eles colocaram aqui 5 tipos de benchmark, sendo o MMLU Pro, o GPQA Diamond, o MEF 500, o AIME 2024 e o Live Code Bench. E aí, ele passou em todos, tá? E passou melhor aí, ou quase perto de outros aí. Então, olha só, por exemplo, no MMLU Pro, nós vamos falar o que é cada um deles aqui. Ele ficou aqui, o DeepSeek V3.0324, esse azulzinho aqui, tracejado. Tá? E aí o GPT 4.5 é esse cinza mais escuro aqui, o Sonnet esse cinza claro, e o DeepSeek V3 esse azul clarinho aqui, tá? Mais clarinho aqui. E aí olha só, no MMLU Pro ele ficou muito ele superou o Claude Sonnet 3.7
e ele ficou ali um pouquinho abaixo do GPT 4.5. A mesma coisa no GPQA Diamond, no Math 500 ele superou todo mundo, no AIME 2024 superou todo mundo, e no Live Code Bench de geração de código ele também superou todo mundo. E aí vamos ver só o que é cada um desses benchmarks, que eu acho que é legal a gente ver. Então, o que é o MLU Pro? É uma versão avançada do Massive Multitask Language Understanding, né? A capacidade de entendimento do modelos de várias tarefas de entendimento de linguagem. Um benchmark projetado para ser mais robusto e desafiador. Então ele inclui várias questões de raciocínio, focado em questões, e aí vários conjuntos aí nos diversos domínios, várias questões de diversos domínios, biologia, química, negócios, matemática, filosofia, bem abrangente. Temos também lá um outro benchmark que é o GPQA, que é o Graduate Level Google Proof and QA Benchmark, também que é um dataset bem desafiador, projetado para avaliar as capacidades de grandes modelos de linguagem, sobre mecanismos escaláveis. Consiste de 448 questões de múltipla escolha, meticulosamente elaboradas por experts no domínio, né, em cada um dos domínios. Por exemplo, biologia, então pegou lá um cara que é prêmio Nobel, um cara que é muito bom em biologia, química, matemática, e fez uma questão muito difícil, e aí esse GPQA aí contém questões desse tipo. Aí temos também outro benchmark lá que é o AIME, que é o American Invitational Mathematics Examination, né? O exame que algumas pessoas são convidadas aí para fazer de matemática, né? Um seletivo teste de 15 questões de 3 horas que é dado a estudantes que estão no top ali 5% dos melhores estudantes dos Estados Unidos. Então ali são estudantes, os melhores em matemática dos Estados Unidos, são convidados ali para fazer essas questões, tá? E tem também o Live Code Bench, né, que é também um benchmark para testar a qualidade do código gerado pelas LLMs. E aí que ele fala que o Live Code Bench collects problems from periodic context on LeetCode. Então ele pega problemas aí periódicos no LeetCode, AtCoder, CodeForces, e usa esses problemas para construir um benchmark holístico para avaliar, né, as LLMs sobre uma variedade de código relacionados a vários cenários contínuos sobre o tempo. Tá? Então, esse aqui para avaliação de código. E aí é legal que o DeepSeek, ele superou aqui no Math 500 também, que é um de matemática, o AIME, o Live Code Bench, e aqui ele só ficou atrás do GPT 4.5 no Diamond e no MMLU Pro. Só que aí é o seguinte, o DeepSeek V3 0324, ele é um modelo de non-reasoning, né? Ele não faz raciocínio. Ele é um modelo non-reasoning. Tá? Então, entre os modelos non-reasoning, ele está assumindo, ele está no topo, ele está na frente, está mostrando aí. Tá? E ele só não está na frente dos modelos de reasoning, como, por exemplo, o GPT 4.5, que eu acho que o GPT 4.5... Ah, não, é verdade, o GPT 4.5 não é reasoning, né? Já é o O3, o O1 e o O3, né? Então, mas nos modelos de não reasoning, ele tá no topo. Tá? Ele tá no topo aí, superando as expectativas. E aí muita gente já testou. Muita gente já testou e falou que realmente isso mesmo. O que a DeepSeek está falando aqui no V30324 é verdade, o pessoal já testou, pessoal que tem máquinas aí em casa com poder para rodar isso aí já testou e falou que realmente é muito bom, tá? Então aqui eles vêm falando das melhorias, tá? Eles não liberaram, tá? Aqui tá, mostrar aqui também, aqui os Safe Tensors deles, ó, eles colocaram aqui, tá? Então aqui estão todos os parâmetros, tá? Tá tudo aqui. Então tem mais, dá para carregar mais arquivos, olha aí. Então você tem aí um monte de Safe Tensors aí, 5 GB, a maioria de 4.3 GB, né? Tem um aqui de 1.32 GB, 1.75, aí ó, 4.3, tá vendo? Eles liberaram tudo, tá vendo aí? Então eles liberaram tudo. E também, e aí, eles não liberaram paper. O paper que existe ainda relacionado ao projeto é o paper do DeepSeek lá de 27 de dezembro. Ainda continua aquele paper. Eles não falaram quais são as melhorias. Mas tem um site aqui que já está falando o que pode ser que melhorou no DeepSeek V3, que é a questão deles estarem usando Mixture of Experts. Porque o que acontece? Um modelo não reasoning, um modelo de não raciocínio, quando ele vai trabalhar,
ele trabalha buscando as informações nos parâmetros que ele tem, nos dados que ele tem, para poder gerar a resposta. Só que, geralmente, os modelos que não usam Mixture of Experts, deixa eu só colocar a tela aqui para mim, os modelos que eles não usam Mixture of Experts, geralmente eles usam muitos parâmetros, eles usam quase todos os parâmetros do modelo para poder dar a resposta. E nesse caso, o que o Mixture of Experts faz? O modelo, né, o grande modelo de linguagem, ele vai usar só parte dos parâmetros. Ele vai utilizar só um pequeno pedaço. Claro que também há outras melhorias aí que a DeepSeek fez no 0324, mas que ainda, como não temos paper, não temos como falar exatamente o que está sendo feito. Tá? Então vamos mostrar aqui uma notícia interessante que teve, que é o seguinte, ó. Esse site VentureBeat, que lançou a notícia agora há pouco, né? Acho que foi ontem. Aí ele colocou aqui, né, que a startup chinesa DeepSeek silenciosamente lançou um novo modelo de linguagem que já está aí causando burburinho na indústria. Não somente pelas suas capacidades, mas como ele está sendo lançado na comunidade, né? Então, o modelo aí de 641 GB, né? Chamado aí de DeepSeek V30324, apareceu lá no Hugging Face, né? Hoje, aí no caso foi ontem, né? 24 de março, tá? Hoje nós estamos em 25 de março. E aí, com nenhum tipo de anúncio virtual, simplesmente chegaram silenciosamente e lançaram, tá? E aí, o que torna esse modelo, esse lançamento notável é que ele tem uma licença MIT, tornando ele totalmente disponível para uso comercial. Então, se você quiser colocar ele na sua empresa para usar, você pode. Tá? E aí ele pode rodar, né, em um hardware de consumidor aí, especificamente um Apple Mac Studio com M3 Ultra Chip. Ou seja, quem tem uma máquina parecida com o Mac Studio com chip M3 consegue rodar ele muito bem. E aí nós estamos falando de um modelo de quase 700 bilhões de parâmetros. Isso é muito legal, você poder rodar um modelo desse nível dentro de uma máquina dessa. Tá? Outra coisa que é legal sobre o DeepSeek V3, ele, numa máquina dessa de consumidor, ele libera 20 tokens por segundo, ou seja, em um segundo ele gera 20 tokens, ele gera, né, ele tá gerando ali, você colocou o prompt para ele, ele começa a responder, ele libera 20 por segundo, é muita coisa, então ele responde muito rápido, tá? Ele gera texto muito rápido, né? A inferência dele é absurda. A inferência é a velocidade que o modelo gera o texto, tá? Então, um negócio assim, simplesmente absurdo. Outra coisa, e aí, esse lançamento silencioso da DeepSeek, ele quebra com todas as expectativas de mercado na área de inteligência artificial, porque a China não tá nem aí para ficar fazendo grandes lançamentos, igual os americanos adoram, lá com a Apple fazendo lançamento do iPhone, o cara da Nvidia chamando, o cara da Google chamando, aqueles lançamentos bonitões. Os caras da China não estão nem aí. Até porque os caras da China, eles devem estar com coisa ainda muito maior e melhor do que isso aí, tá? Porque eles estão lançando tranquilamente. E isso vem nessa questão da guerra entre Estados Unidos e China, para quem vai dominar a AGI, a inteligência artificial geral, que vai ser tema de um outro vídeo que nós vamos falar. Por que isso é importante, né? Porque pensa só, imagina o país que tiver a AGI primeiro, a inteligência artificial geral, né, computadores com AGI, vai ter praticamente, gente, um cluster de pessoas super-humanas ali, computadores com capacidades super-humanas trabalhando para eles. E imagina a capacidade desses computadores com inteligência artificial geral trabalhando, gerando novas pesquisas, em vez de humanos ali. Você tem um cluster de gênios dentro do seu país. Então isso aí é a guerra das IAs entre esses países. Então, o modelo lá de 685 bilhões de parâmetros não teve nenhum white paper, tá vendo? Ó? Chegou com nenhum tipo de artigo, nenhum tipo de blog post, nenhum marketing, nada. Simplesmente um arquivo README, que eles colocam lá os pesos, os safe tensors, e falou, galera, tá aí, totalmente livre para usar, sejam felizes, tá? Algumas pessoas já testaram, tá? E aí,
E aí, como, né, que a arquitetura do DeepSeek consegue essa eficiência, né, tão interessante, como que ele consegue isso? E aí eles falam aqui que eles usam Mixture of Experts, né, a arquitetura que fundamentalmente reimagina como grandes modelos de linguagem operam. Modelos tradicionais, eles ativam todos os parâmetros para cada tarefa, aquilo que eu falei, ativa a maioria dos parâmetros. Mas o DeepSeek, nessa abordagem, ela usa somente 37 bilhões dos 685 bilhões de parâmetros durante as tarefas específicas, ou seja, você tem um montão de parâmetros, só pega um pedacinho para responder. Excelente. Ou seja, torna a inferência e a capacidade do modelo de geração de conteúdo muito mais rápida, de raciocínio muito mais rápida. Perdão, de raciocínio não, né? Porque ele não faz raciocínio. De autocomplete, né? De completar as sentenças de acordo com o que foi perguntado. E aí essa ativação seletiva representa uma mudança de paradigma na eficiência do modelo, porque eu só vou ativar os parâmetros expert para aquilo que está sendo perguntado. Tá? E aí também o modelo incorpora duas tecnologias tradicionais, né, que quebram aí paradigmas novas. Duas tecnologias novas, que é a Multi-Head Latent Attention, que é diferente da Multi-Head Attention lá do ChatGPT. Aí eu tenho que ver o que é esse latent attention aqui, o que eles estão querendo dizer com isso, porque aqui eu ainda não parei para estudar. E multi-token prediction, que aí é prever vários tokens ao mesmo tempo e sair tranquilo, isso aí já normal. E aí ele fala aqui que esse MLA, né, a Multi-Head Latent Attention, ela aumenta a habilidade do modelo de manter contexto mesmo após longas passagens de texto, ou seja, você coloca lá um prompt gigante para ela mantém a capacidade de manter a atenção em todo o foco do texto, e não somente no que ela está vendo agora. Tá? E aí o MTP gera múltiplos tokens por passo. Ao invés da abordagem 1 a 1, como é, por exemplo, lá das redes neurais recorrentes, as RNNs. Isso aí normal, a gente já conhecia. Tá? E aí a revolução da China, da IA, né, da China, ela mexe, né, com esse modelo de jardim fechado do Vale do Silício, né, que é essa coisa fechada, e acaba com toda aquela coisa linda dos Estados Unidos. Olha, estamos lançando, a OpenAI chega com um site lindo, Anthropic também, e falando, e blog post, e marketing, não sei o que, querendo vender, porque tudo é um grande negócio. E eles simplesmente chegam e estão transformando todo o ecossistema de IA da China, colocando a China no topo. Os modelos chineses hoje estão, na minha opinião, no topo, não, na minha opinião não, né, nos resultados aqui que estão testados pela comunidade, então hoje estão no topo, e a China, sim, ela está na frente dos Estados Unidos na guerra comercial em relação a inteligências artificiais, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que tinha que ser falado sobre isso aqui, eu acho que é um grande lançamento, eu acho que... Ah tá, só pra gente ver aqui, ó, colocar aqui, ó o preço aqui de um Mac M3. Aqui um M3 Ultra 51.999 aqui no Brasil e 25 mil o M4 Max. Lá para eles lá fora mais barato ainda, em dólar. Né? Para eles é bem mais tranquilo, ou seja, veja bem a capacidade de máquina, ou seja, máquina de consumidor que o modelo DeepSeek está rodando. Só para vocês terem ideia de como são as coisas. Então, pessoal, eu não poderia deixar de trazer essa novidade aqui. Isso é altamente disruptivo, isso é bem legal. E mais uma vez eu repito, que época para estarmos vivos, né? Que época para estarmos vivos. Por quê? Porque a gente está vendo a revolução. A gente veio lá de grandes modelos de linguagem que só poderiam ser rodados em grandes servidores, aí começaram a ser lançados para os usuários na web, aí depois já começamos ali a vir com OpenManos e Humanos, que não são modelos de linguagem, são agentes, mas rodando localmente na máquina. Aí a gente veio com o Google AI Studio com novas capacidades, e agora a gente vem com um grande modelo de linguagem, nível GPT, nível Cloud, melhor do que eles, né? E rodando nas nossas máquinas, na sua máquina. Você pode colocar ele e rodar rapidamente. Ou seja, você tem um modelo de linguagem para colocar aí na sua aplicação da sua empresa, no servidor da sua empresa tranquilamente, onde você quiser. Que maravilha. Que época, mais uma vez eu repito, que época para estarmos vivos. Beleza, pessoal? Forte abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar o like. Eu não vou terminar esse vídeo enquanto vocês não derem o like. Tô esperando. Deram like? Beleza, então vamos terminar o vídeo. Então, pessoal, não deixem de comentar, deixem suas opiniões aí. Um forte abraço e até a próxima. Fui!